Coordenação de Jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, Signes Brasil. Também para você que nos assiste pelas redes sociais com imagens aqui dos estúdios, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou nosso aplicativo Aparecida. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2024 e a gente começa agora mais uma edição do Notícias em 30, os principais destaques do Brasil e do mundo, na apresentação de Rafael Rodrigues, nos trabalhos técnicos de Murilo Germano e também com a participação de toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Equipe econômica do governo admite que bloqueio de verbas é inevitável e deve atingir no mínimo 10 bilhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral, neste período de eleição, começa a alertar a população sobre influenciadores sintéticos. E ainda na edição de hoje, um especialista avaliou que a reforma do novo ensino médio representa um avanço parcial na formação dos estudantes. Rede Aparecida de Rádio, nas eleições 2024. Agora 5h32 no horário de Brasília. Neste período de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está alertando os eleitores para influenciadores sintéticos. Vamos saber mais com a Rafaela Oliveira. Com o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral alerta os eleitores para as plataformas e ferramentas com os influenciadores sintéticos, criados com a ajuda da inteligência artificial. Para entender esse alerta do TSE, vamos ouvir o especialista em direito digital, Dr. Fernando Pérez. A Justiça Eleitoral ela tem intensificado as preocupações e também a tentativa de normatizar, criar regras para o uso da inteligência artificial, principalmente esse ano. E uma das formas que a inteligência artificial tem sido utilizada nas redes sociais é a criação de personagens não reais, sintéticos, artificiais, ou seja, muito próximos, visualmente muito próximos do que seria um ser humano e muitas vezes se passando por um ser humano real, fazendo com que as pessoas acreditem que se trata de um ser humano real, compartilhando mensagens, fazendo explicações, dando aulas, sendo influenciadores de uma forma geral, assim como são influenciadores humanos que compartilham suas opiniões, fazem vídeos, em todas as redes sociais. Acontece que o uso, a partir do momento que alguém cria um falso personagem por meio da inteligência artificial, um falso personagem que é muito fácil acreditar que se trata de uma pessoa verdadeira, porque contas falsas, criminosas até podem ser criadas, e utilizando esses falsos influenciadores, criados por meio da inteligência artificial, isso pode direcionar a opinião, pode produzir uma fake news, causar uma desinformação, e há uma preocupação muito grande, primeiro, para que isso não aconteça, e segundo, para que os responsáveis eles sejam encontrados e eventualmente responsabilizados. E o TSE regulamentou alguma lei para poder privar os eleitores dessa situação? Você produzir um conteúdo sintético, um conteúdo artificial, emitindo uma opinião em si, não é um crime. Mas é importante que quem faça esse tipo de conteúdo, que se identifique, que não seja uma publicação anônima e, naturalmente, que não seja uma fake news, não seja uma informação criminosa, porque independente se for por meio de um personagem virtual, um personagem real, isso pode ser removido por meio de uma ação na Justiça Eleitoral e também o autor ser responsabilizado. A Justiça Eleitoral tem tratado de outras questões também, relacionadas à inteligência artificial. Naturalmente, a inteligência artificial não poderá ser utilizada para fins de cometimento de crime. Todo candidato, no caso da campanha eleitoral, todo candidato que utilizar uma foto, um vídeo, qualquer tipo de material produzido por meio da inteligência artificial, vai precisar identificar lá na rede social, ou a própria plataforma identificar que aquele conteúdo é um conteúdo de inteligência artificial. Pois há uma preocupação muito grande que o eleitor, quando ele veja um conteúdo muito realista, ele acredite ser verdade. Rafaela Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Política. E a equipe econômica do governo Lula já avisou ao Palácio do Planalto que um novo bloqueio de verbas no orçamento deste ano, agora já no mês de julho, é inevitável. Tudo isso para cumprir a meta de déficit zero.
A decisão deve ser anunciada já no próximo dia 22. Até aqui, a equipe econômica avalia que o contingenciamento será de no mínimo 10 bilhões de reais. Os primeiros cálculos indicavam necessidade de corte ainda maior, de 21 bilhões. O bloqueio das verbas é considerado importante para sinalizar o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, o que, entre outros efeitos, ajudaria a evitar, inclusive, uma nova disparada do dólar. O governo definiu uma meta de zerar o déficit público, ou seja, não aumentar a dívida para pagar o funcionamento dos serviços públicos e também dos programas sociais. E a CCJ do Senado adiou a discussão da PEC do marco temporal, mas promete retomar o debate. A Dispésia. Parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado Federal, pediram vista coletiva à proposta de emenda à Constituição de número 48, de 2023. A proposta é conhecida pelos povos indígenas como a PEC da Morte. A proposta, que busca descaracterizar o artigo 231 da Constituição Federal, mais especificamente o inciso 1º, que trata do direito originário dos povos indígenas às suas terras, esteve em discussão na manhã desta quarta-feira, 10 de julho, na Comissão do Senado. Um pequeno grupo de indígenas foi autorizado a acompanhar de forma presencial a sessão. Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fala sobre a sessão. Que afronta a nossa Constituição brasileira de 88, que afronta uma cláusula pétrea da nossa Constituição para a gente do movimento indígena brasileiro. Essa é uma postura que só vem a denegrir o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios. Tanto a Lei 14.701 como a PEC 48, que tramita no Senado, se dão à revelia da decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar a tese anti-indígena dada no âmbito do julgamento do recurso extraordinário que discute a demarcação das terras indígenas em setembro do ano passado. Ambas as medidas, na atual conjuntura política, se revelam uma clara afronta do Congresso Nacional à Corte, que não só fixou o entendimento de que o marco temporal é inconstitucional, como reconheceu que os direitos garantidos nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal são direitos fundamentais. Ou seja, são cláusulas pétreas cujo conteúdo não pode ser alterado nem por meio de leis ou mesmo emendas à Constituição. Essa condição só poderia ser alterada por meio de uma nova Assembleia Constituinte. A deputada federal indígena Célia Chacriabá fala sobre a sessão. Essa PEC é uma sinalização real deles reconhecendo que era inconstitucional o PL 2903, o PL 490. É com muita preocupação que nós acompanhamos essa insistência. Acompanhamos aqui, pelo menos, fala de 4 senadores de maneira violenta. Então, é com muita preocupação que acompanhamos essa decisão aqui na CCJ. Os indígenas seguem mobilizados em Brasília e nas regiões do CIMI, a Dispésia, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. O governo prepara algumas travas para tentar evitar que as pessoas se tornem dependentes e compulsivas em apostas esportivas, jogos online, como, por exemplo, o já tradicional e conhecido Jogo do Tigrinho. O Ministério da Fazenda deve concluir nos próximos 15 dias a definição das regras para as plataformas de apostas, popularmente conhecidas agora como bets, e também jogos de apostas online. As normas vão entrar em vigor a partir do ano que vem, já do mês de janeiro. Até o final do ano, as empresas têm um prazo para se regularizarem no Brasil. Os sites que forem aprovados pelo governo poderão ser identificados pelo domínio bet.br. Agora são 5h39, 5h39. Educação. O especialista avalia que a nova reforma do ensino médio representa um avanço parcial na formação dos estudantes e mantém disparidade entre alunos da rede pública e particular. Rafael Oliveira. Com a aprovação do projeto sobre a nova reforma do ensino médio, mais uma série de mudanças devem ser implementadas a partir de 2025. Essa vai ser a reforma da reforma, uma vez que as primeiras mudanças já foram implementadas em 2017, com a divisão do ensino médio em 2 blocos. A doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Paraná, Mônica Ribeiro, explica que a mudança vai além
além da carga horária. Um importante avanço no que se refere à carga horária da formação geral básica dos estudantes, para 2.400 horas, mas infelizmente ela não é para todos. Para estudantes que forem fazer a formação profissional, ela pode ser uma carga horária menor, de 2.100 horas, por exemplo. E isso significa que esses estudantes entram em desvantagem, inclusive quando forem concorrer, para o ensino superior, as vagas nos vestibulares, no Enem. Então, eu diria que houve um avanço parcial na questão da carga horária, mas permaneceu na lei, infelizmente, porque os avanços que foram conseguidos enquanto o projeto de lei estava no Senado foram todos excluídos pelo relator Mendonça Filho. Então, permanece a possibilidade de ensino médio sendo parte deles na modalidade à distância, o que prejudica os jovens de escola pública, que são a maioria, 85% da matrícula. Permanece a possibilidade de formação técnica em cursinhos de curta duração. O relator também excluiu a língua espanhola do rol das disciplinas que compõem a área de linguagens. Permanece o notório saber para a docência. A especialista diz que o novo texto ainda mantém problemas antigos do novo ensino médio e mantém a disparidade entre alunos da rede pública e particular. Do mesmo modo que a reforma que foi implantada, quando começa lá, em 2021, 2022, a de fato ser implementada, construiu uma desigualdade enorme entre escola privada e escola pública, a lei que está sendo aprovada agora vai manter essa disparidade. Os estudantes de escolas públicas continuarão sendo os mais prejudicados, porque a lei vai dizer quais são as disciplinas do ensino médio, mas ela não fala qual é uma carga horária mínima, se elas têm que estar em todos os anos ou não. Isso vai ficar a critério de cada estado, o que já estava na reforma passada. Então, não há qualquer garantia de que estudantes das escolas públicas, que são quase 7 milhões de jovens matriculados, tenham acesso de forma equilibrada a todos os conhecimentos da ciência, das artes e assim por diante. Então, muito provavelmente, a mobilização contrária a essa reforma deverá permanecer. Rafaela Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Agora são 5 horas e 43 minutos no horário de Brasília e este assunto é o tema do editorial de hoje com o padre Inácio Medeiros. Padre Inácio, boa tarde. Minha saudação a vocês que estão no estúdio, a quem nos acompanha pelo rádio ou pelas nossas plataformas digitais. A Câmara dos Deputados rejeitou a inclusão do espanhol como disciplina obrigatória e as mudanças que o Senado havia feito na carga horária da formação básica do novo ensino médio e, com isto, aprovou a versão final da proposta do novo ensino médio no último dia 9 de julho. O texto aprovado prevê 2.400 horas de carga horária para a formação geral básica, que inclui disciplinas obrigatórias como matemática e linguagens, de um total de 3.000 horas do ensino médio. Atualmente, desde a reforma implantada no governo Michel Temer em 2017, a formação básica está sendo de 1.800 horas. Se o ensino médio for feito junto com o curso técnico, a formação básica poderá ser menor, com um mínimo de 2.100 horas, das quais 300 horas poderão ser usadas como uma articulação entre a base curricular do ensino médio e a formação técnica profissional. A carga horária mínima anual do ensino médio passa de 800 para 1.000 horas, com o acréscimo sendo distribuído em 200 dias letivos, mas poderá chegar a 1.400 horas de forma progressiva. O texto aprovado pela Câmara Federal admite excepcionalmente o ensino mediado por tecnologia, ou seja, no formato online. Um modelo de ensino médio já havia sido aprovado, como falei, no governo Michel Temer em 2017
e implementado em 2021. Claro que o presidente Lula poderá modificar esta proposta, mas mesmo com esta reforma e quando implantada, não superará alguns problemas que persistem, como o de escolas sem infraestrutura suficiente, a falta de formação adequada dos professores, sem falar na questão da remuneração. Em 2023, o ensino médio foi ofertado para mais de 29.700 escolas em todo o país. E nos últimos anos, vem crescendo o número de escolas, tanto das redes públicas quanto privadas. O número de alunos matriculados no ensino médio regular brasileiro chegou a 7.500.000 em 2020, sendo que a maioria estuda em escolas públicas. Vejam bem a importância de termos um ensino de qualidade. Notícias em 30. Agora é 5h49, horário de Brasília. Notícias em 30, segunda edição. Estamos de volta aqui, aproveitando para registrar a audiência de todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Notícias da Igreja. Nós continuamos aqui com o especial Padre Vitor, Vida, Vocação e Missão. E neste segundo dia, o Apóstolo de Aparecida. Você acompanha os detalhes sobre o despertar da vocação de Padre Vitor Coelho de Almeida. Confira na reportagem de Rafael Oliveira com os trabalhos técnicos dele, Murilo Germano. Estava no seminário quando comecei a pensar em ser padre. Uma vocação improvável para muitos, mas Deus chama os escolhidos pelo nome, e foi assim que ele conquistou o coração do pequeno Vitor. Aquele menino de temperamento difícil foi entregue ao tio, que era cônego, para que tivesse uma boa educação, como destacou a professora Maria Helena de Jesus. O professor Leão o entregou para o tio dele, o cônego Vitor Coelho de Almeida, que o levou para o Rio de Janeiro. E lá ele permaneceu até 1911, quando ele ingressou no seminário dos Redentoristas em Aparecida.
O próprio Padre Vitor contava que nunca pensou em ser padre, mas quando lhe foi apresentado as coisas do Altíssimo, uma chama ardia em seu coração e o encanto foi certeiro. Até os 11 anos, eu não estava no caminho bom. Eu só gostava de me divertir e fazer tudo que era pecado. Meu primo me pegou e me botou no seminário, ele era padre. Eu entrei no seminário, o diretor me perguntou, você quer ser padre? Falei, não. Então o senhor fica aqui uns 2 meses para não ofender seu primo, que trouxe você, depois você volta para casa, porque aqui só estuda para padre. Eu fiquei tão encantado com tudo no seminário, que eu fui pedir para o diretor para ficar mais, eu queria experimentar. Eu não sabia a beleza de ser padre. Padre Ricardo Fidelis, responsável pela Basílica do Santíssimo Sacramento e grande propagador das obras de Padre Vitor, ressaltou que o chamado do venerável é fruto da misericórdia divina e que ele também foi e continua sendo exemplo para que muitos sejam chamados à vocação. O chamado do Padre Vitor foi pela misericórdia divina. Ele foi levado ao seminário ainda menino, sem ter consciência da vocação, mas já era Deus ali chamando, encaminhando, né? E colocando o Padre Vitor nesse rumo de uma vocação missionária e sacerdotal. Então, isso faz da história dele, a história vocacional do Padre Vitor, ainda mais especial, por ver que ali na origem Deus já estava agindo com misericórdia para prepará-lo para grandes coisas. A vida do Padre Vitor foi uma inspiração para muitos. Em tantas partes do Brasil, por onde ele passava, nas missões que ele pregava, que estamos aí apresentando a vida e a devoção ao venerável Padre Vitor para essas novas gerações, para que haja um encantamento e ele seja também uma inspiração para novas e futuras vocações. E Padre Vitor desperte em muitos corações o chamado para a vocação de servir o reino de Deus na terra. Rafaela Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. No último fim de semana, a Arquidiocese de Porto Velho realizou o pré-congresso eucarístico arquidiocesano, reunindo centenas de fiéis em momentos de estudos e oração. Eles refletiram sobre a Igreja da Amazônia, em especial de Porto Velho, que celebra o seu centenário. E da Rádio Caiari Rondônia, quem traz as informações é o Raila Vareda. O encontro é uma preparação para o Congresso Eucarístico Arquidiocesano que acontece em 2025, com o tema do céu para o altar da Amazônia e o lema Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. O evento reuniu mais de 1.000 participantes de paróquias e áreas missionárias da região pastoral de Porto Velho e contou com a participação de palestrantes que fizeram parte do texto base do Congresso. Durante a missa de abertura, Dom Roque Paloski, arcebispo da capital, destacou a importância da Eucaristia na vida das comunidades. Para o arcebispo, o pré-congresso foi um momento de fé e graça para a igreja local e destaca alguns pontos marcantes. O nosso pré-congresso foi marcado pela vibração, pelo entusiasmo e por um grupo de mais de 1.000 pessoas profundamente apaixonadas pela palavra e pela Eucaristia. Podemos destacar 4 momentos importantes. A colocação dos palestrantes, os trabalhos em grupos, que foi muito significativo, o lucenário, uma celebração penitencial e também o atendimento ao sacramento da reconciliação no sábado à noite. E domingo de manhã foi a belíssima caminhada eucarística, com a participação intensa da população de Porto Velho e dos que participavam do pré-congresso. Deus seja louvado. Durante o encontro do momento de partilha de conhecimento, Padre André Bordignon, da Diocese de Campinas, trouxe a reflexão sobre a eclesiologia da comunhão. A professora Márcia Maria falou sobre a Eucaristia e Casa Comum, baseada na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e Frei Faustino Paludo trouxe a reflexão sobre pão da palavra e pão da Eucaristia. Reflexões profundas sobre a ação da Igreja no meio do seu povo, o agir de seus ministros ordenados e leigos que são enviados a anunciar a palavra de Deus e que deve ser baseada integralmente no amor. Palavras endossadas na celebração de encerramento pelo Padre Geraldo Siqueira, coordenador de pastoral da Arquidiocese. Se nós não nos tornarmos pobres, não seremos capazes de curar e converter. Não se cura buscando poder.
não se cura se a gente não se converte. Nós não iremos curar ninguém, não iremos curar o mundo, nem as nossas comunidades feridas. O evangelizador não pode ser um contra-testemunho. Depois da região de Porto Velho, no próximo fim de semana, o pré-congresso eucarístico acontece em Ariquemes, onde mais de 1.000 pessoas de 10 comunidades já estão inscritas para participar. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Meio Ambiente. 5h56, os poluentes agroindustriais que foram lançados no rio Piracicaba irregularmente por uma usina de açúcar e álcool acabaram provocando uma mortandade de peixes, desta vez lá no Tanquã, uma área de proteção ambiental na região de Piracicaba, no interior de São Paulo, que é conhecida como Mini Pantanal Paulista. Técnicos da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fizeram uma inspeção e medição de oxigênio e constataram que os resíduos agroindustriais despejados de forma irregular alcançaram o Tanquã e no último dia 7 de julho, milhares de peixes foram encontrados mortos num trecho urbano do rio Piracicaba. Em nota, a Prefeitura de Piracicaba afirmou que está ciente da situação e acompanha com a CETESB, que deve elaborar um laudo final sobre a mortandade no rio nos próximos dias. Saúde. A gente encerrar o jornal de hoje falar sobre saúde. Internações de bebês menores de 1 ano por doenças respiratórias, como a pneumonia, bronquite, bronquiolite, atingiram recorde no ano de 2023. Os dados fazem parte do levantamento Observe Infância da Fiocruz, em parceria com a Unifase, e que tem como base os dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, de 2008 até 2023. O relatório mostrou que no ano passado foram registradas 153 mil internações de crianças na faixa etária, uma média de 419 internações diariamente, representando um aumento de 24% em relação a 2022, um patamar que foi o maior patamar atingido aí nos últimos 15 anos. E de acordo com o documento, foram necessários cerca de 154 milhões de reais para o tratamento das crianças internadas durante o ano passado. Agora são 5h58. Nós vamos ficando por aqui com a segunda edição do Notícias em 30, que volta amanhã. E para você que ficou conosco, um excelente finalzinho de terça-feira. E claro, a gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Edição de jornalismo José Eduardo.